Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Firmeza. Bom, gente, 7-1, tem uma galerinha já, umas 19 pessoas, a gente pode ir começando. Vocês querem esperar chegar mais gente? Não sei. Mas a gente não pode ir além do teto, porque tem as aulas depois. Então não dá para esperar muito. Tá bom. Bom, vamos começar então. Quem estiver gravando, corta a edição a partir de agora. Bom, gente, então, essa aqui é a nossa primeira aula do curso de História da África. Certo? Tá, tem umas 20 pessoas aí na sala. Essa aula foi pensada para a gente fazer alguns debates, tá? Vão ter alguns assuntos que a gente vai debater, vão ser trazidos aqui. Inclusive, tem professores, se os professores tiverem contribuições também para os debates, ia ser bem legal da gente ir pensando algumas coisas juntos. Afinal de contas, o ensino de História da África não é uma exclusividade da história, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a Lei 10.639, com o adendo da Lei 11.645, ou 465, o ensino de História da África, ele vem com uma proposta de educação antirracista, né? E, na verdade, não é só para a história, na verdade, são para todas as áreas. Inclusive, até matemática consegue ensinar, consegue contemplar essa lei. E aí, bom, enfim, antes da gente começar o conteúdo mesmo e o debate, eu ia chamar vocês para um debate, que é o seguinte. Foi. Eu queria que vocês ligassem os microfonezinhos de vocês para a gente não se sentir tão sozinho e responder essas perguntas. Eu comecei a projetar aqui, então seria bom ouvir a vozinha de vocês. Eu esqueci de me apresentar, eu sempre esqueço da apresentação. Eu sou o Ranon, para quem não me conhece, sou professor de História do cursinho da Psico, né? Estou formado em História, e a gente vai ter nesse curso mais 2 professores. Se puderem se apresentar aí. Eu sou o Gustavo, também sou professor de História, para quem não me conhece. Mas eu sou História Velha. O legal é o Caio, que tá colando com a gente agora. Fala aí, Caio. Olá, todo mundo. Eu sou o Caio, eu sou formado em Artes Visuais pela Unesp e atualmente estou fazendo mestrado em Artes também. E tenho aí minha atuação na militância, né, e estudo de história e cultura afro-brasileira, né? Então, espero colaborar também com a aula. Espero que vocês gostem desse semestre que a gente está iniciando e que seja o último online. Que funcione, né, no online. Bom, gente, é isso. Qualquer coisa pode falar com a gente no chat ou ligar o microfonezinho para a gente não se sentir sozinho. Então, é muito bom quando a gente ouve a voz de vocês. Bom, então, é o seguinte. Eu queria, antes da gente entrar mesmo no conteúdo técnico dessa aula, e isso já serve para todas as aulas, a gente quer promover debates, a gente quer pensar coisas junto com vocês, para entender também até que ponto vocês entendem ou não, e às vezes até mesmo a gente entende esse assunto ou não, que é um assunto mega complexo, né, no Brasil. Eu ia perguntar para vocês aonde essa foto foi tirada? Tipo, chutem. No Rio de Janeiro. Grande Rio de Janeiro. Então, vamos lá, ainda mais. SP. Bom, parece SP, mas tem uma praiazinha aqui, né? Seria perfeito demais São Paulo com a praia, mas... Rapaz, mas... é mais do Tietê.
É o Tietê, é o Tietê depois da reforma, né? Dubai, África do Sul. É A pessoa Florianópolis? falou que viu os prédios. O que foi, João? O que foi, Léo? Florianópolis? Florianópolis, ó. Outro chute também. Legal. Por que você achou que é Florianópolis, Léo? Por causa da largura das avenidas. Que uma vez eu era pequeno, eu fui pra lá e eu lembro. Mas, ó, China, parando pra pensar, essa pergunta é capciosa, né? claro. Porque ela tá dentro de uma, de uma aula sobre, né? Mas ela é para fazer um debate, né? E essa foto aqui? Onde ela foi tirada? Ah, isso é na França. Ou algum país de língua francesa. Por que a França? Porque tá escrito aqui, ó, Blue. Tá escrito em francês no telhado de uma das casas aqui. Mas tem vários lugares no mundo, tipo, até, por exemplo, a Guiana Francesa. Sim, até lá, tem Bahia, Costa do Marfim fala francês, né? Costa do Marfim, é. China, Karate Kid. Estados Unidos, Paraisópolis, em São Paulo. Ó, chegou um geógrafo aí. Onde é que é essa foto? Identifique. Não vou estragar a brincadeira. E essa aqui? Ó, tivemos um chute ali, ó. Relacionou com a vegetação, ó. Tópicos de geografia já estão sendo abordados. Nova York. O que mais? Caribe. Tem pouco prédio, né? Austrália. New Jersey. Miami. Vamos ver a próxima foto. E essa aqui? São Paulo, Rio de Janeiro. Algum país árabe, Rio de Janeiro. Mogadíscio. Isso é uma cidade, mano? Pô, geógrafo. Só pedrada, hein, rapaz? A capital da Mogadíscio é a capital da Somália. Nossa, nem eu lembrava desse nome. Boa. E essa aqui? Paraty, Goiânia. Tem alguém do Sul aí, além do Léo? Paraná. Bom, gente, por que eu tô jogando essa Cuba nesse comunismo? Vai ter aula que a gente vai falar de comunismo, a gente sempre vai falar de comunismo na outra história. Mas tem uma coisa importante, é por isso que a gente está pensando esse debate, que é assim, no que vocês basearam as suas respostas? Alguns de vocês trouxeram, tipo, por causa da vegetação, os prédios, né, alguns elementos que estão ali, falaram, tem uma coisa escrita em francês, né? Só para trazer para vocês, essa primeira foto aqui é a capital de Angola, que chama Luanda. Esse lugar aqui realmente acertaram, a primeira pessoa que falou já acertou. Paris, na verdade é uma periferia dentro de Paris, né? Aqui também é Luanda. Uma outra foto de um outro ângulo da mesma cidade de Luanda. Aqui é na Índia, né?
parece, eu pesquisei um pouco a referência, parece que não é em Dubai, eu esqueci o nome da cidade, mas é na Índia. Que é interessante a gente pensar que a Índia parece muito a imagem de Dubai, né? Deixa eu ver. Aqui é Maputo, que é a capital de Moçambique, né? Mas se você for ver a quantidade de árvores nas avenidas, na cidade, pode ser comparado a uma zona nobre de São Paulo, né? Por exemplo. Tirando a questão, tirando o mar ali, dá para você pensar que é, por exemplo, Jardins ou alguma coisa parecida. Né? O Jardins deu certo com praia. Bom, gente, é um pouco esse o debate. Por que a gente pensa essas coisas sobre alguns lugares? O que a gente pensa quando a gente fala África? E quais são as imagens que a gente tem na nossa cabeça, né? Eu gostei da proposição do Rio de Janeiro, que tem a ver com a gente, né? Já, em geral, as pessoas já pensam, tipo, sei lá, Ibiza, tipo, uns negocinhos, tipo, sei lá, né? Um lugar chique, assim, com a primeira imagem. Mas é isso. Por que vocês chegaram nessas conclusões? Por que vocês acham que aconteceu esse erro? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Lembrando que, assim, é uma formação, né? Então ninguém tem obrigação de saber ou falar certo. Realmente a gente quer saber o que levou, assim, sem julgamento também. Só falar assim, achei X coisa e pode dar ali. Dá para me ouvir? Dá. Bom, eu nunca fui para África, como eu também nunca fui para Europa. Então, toda referência que eu tenho é filme, novela, TV, tipo, toda essa parte de visual que a gente tem desde pequeno. E também acho que nos livros, porque sempre que a gente vê nos livros coisas retratadas na Europa, é sempre, tipo, coisas mais magníficas e tal. Só no terceiro ano, que eu acho que eu fui ver mais sobre a geopolítica, que eu comecei a ver, tipo, a outra face da Europa. Mais ou menos isso. E sobre a época eu realmente não vi nada. Você falou uma coisa, Mayara, né? Você falou uma coisa, eu vou até compartilhar minha tela aqui para vocês verem uma coisa. Ó, eu fui no Google enquanto vocês falavam e eu pus Europa fotos. E a gente vê as fotos hoje, Google, tá? 2020, dia 19, dia 20 do 8, tá? 2020. Fotos da Europa, certo? Fotos da Europa, no Google. África, fotos. Eu fiz a mesma pesquisa, tá? Europa, fotos, África, fotos. E a gente vê outras imagens, certo? Eu queria que alguém me respondesse, pensasse, respondesse. Não precisa acertar, tá, gente? Relaxa. Não é que ninguém, não tô pedindo uma pergunta de artigo científico para ninguém. É para a gente refletir mesmo e pensar. Às vezes a gente precisa chegar numa resposta errada para pensar. Isso é importante. Por que aparece... Qual a diferença dessas duas pesquisas? Do tipo de foto que aparece aqui? Nas duas pesquisas. A paisagem. O nosso geógrafo falou, tudo em lugar velho, ruína. A Europa. Oi? Quem falou? Fui eu. A Europa ela é associada com desenvolvimento, né? E a África é associada com subdesenvolvimento. Uhum. E como a gente percebe em termos de imagem essa relação? Vocês conseguem... O que mostra esse desenvolvimento da Europa nessas imagens? O que mostra esse subdesenvolvimento nas imagens da África? Vou até fazer assim, ó. Cidades versus rural. Exatamente isso. Se você for ver aqui, ó, a gente tem cidades, né?
A gente vai trabalhar esse conceito de cidade, mas a cidade vem de civitas, do latim, que dá origem para a mesma palavra de civilidade, né, de civilização. E a selva, o selvagem, a selva que vem de Silva, dá origem ao nome, ou sobrenome Silva, também dá origem ao nome selva, né, e selvagem. Então você vê essa estereótipo do selvagem, eu acho muito paradigmático essas duas imagens. Eu sempre faço essa pesquisa e sempre vem essas duas imagens da savana e só da parte da... esqueci o nome disso. Só desse contornozinho da pessoa e de uma girafa, né, de um animal. Seja a girafa, o animal, a savana e a pessoa, a silhueta, isso, muito bem. É a mesma coisa, basicamente, aqui, né? A diferença entre os humanos e os animais aqui nessa pesquisa, tipo, não tem muita diferença, eles são muito parecidos, inclusive, né? Você vê que tem essa ideia. Ou os humanos, eles estão numa situação de pobreza, né? Agora, coronavírus, as valas por causa das mortes, né? Mas essa imagem, é difícil surgir isso aqui, né? Ó, África do Sul é uma exceção, a gente vai falar sobre a África do Sul. Mas é muito diferente, né? E aí o convite ao debate é exatamente isso. Falaram aqui, o mundo vê a África como um país selvagem, não como continente com diferentes culturas e línguas. É exatamente isso. Essa ideia da África como um país, na verdade, né? É comum a gente ouvir isso na mídia aí, em alguns lugares, falando, o país, a África, né? A África, o país, não sei o quê, tipo... Quando que a gente pensa os países europeus, embora a Europa seja muito menor em extensão territorial e culturalmente, em uma série de aspectos, a gente aprende desde muito cedo as nuances, as diferenças entre França e Alemanha, embora as duas culturas sejam muito próximas, se a gente for comparar elas no aspecto macro, né? Parece que sempre querem representar a África como pobre de todos os modos, né? É exatamente o tema dessa aula aqui, né? A Amanda pegou ali. Induz as pessoas a pensarem que não vemos paisagens urbanizadas na África. É a visão que o mundo tem sobre cada continente. E aí está a importância da história da África, ou da história dos povos afro-americanos, afro-brasileiros, né? Porque o que construiu a visão, esse imaginário sobre esse continente, né? Seria o mesmo que o Brasil, né? Tipo, eles pensam em Amazônia, carnaval, samba e periferia. Eu acho que até vem com cultura, mas tem como algo exótico e não no sentido bom, né? É isso. Para a gente pensar, então, essas coisas que estão aqui nos comentários que vocês fizeram, e tentar dar uma resposta, na verdade, buscar uma resposta, como bons historiadores que somos, nós temos que olhar para o passado. E por que a história da África ela é representada, ela culmina nesses estereótipos, né? Essa é uma pergunta, que é o que a gente está se propondo a se fazer aqui, a se perguntar, né? A elaborar uma resposta. E, na verdade, essa resposta ela está muito perto da concepção que existe na história de pré-história e de história. E aí eu pergunto para vocês, o que divide a pré-história da história? Eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou aproveitar Tá, tudo bem que vocês já sacaram a escrita, mas eu vou aproveitar um comentário aqui do Danilo, a visão que o mundo tem sobre cada continente. Mas a pergunta seria, o que a gente chama de mundo também nesse sentido? Porque a projeção que é colocada sobre a Europa não é feita é feita pelas mesmas pessoas que colocam a projeção sobre o Brasil e sobre a África. E por que essas coisas são tão diferentes, né? Para além de que o que a gente está chamando de mundo, ou quem é convidado a estar dentro dessa categoria de mundo, né? Então, deixar essa outra colocação, assim. Então, além disso que o Caio comentou, bom, agora a gente jogou duas perguntas para vocês, duas perguntas enormes.
Mas vamos lá para que vocês já responderam, que eu estou vendo algumas respostas aqui. Todo mundo foi de cara na escrita, e a Rebeca lá no final falou escrita formal, entre aspas. Vocês acertaram, é a escrita. Mas como vocês já adiantaram, né, falaram de escrita formal, a gente queria jogar uma outra pergunta tijolada para vocês, que é: o que é escrita? O que é isso aí que está dividindo a pré-história e a história? Proponho aí uma definiçãozinha curta. Eu arriscaria dizer que é o desenvolvimento da técnica. O desenvolvimento da técnica. Nossa, meu chat morreu, mas eu vi que tem um monte de gente falando coisa. Eu acho que o grande rolê da escrita é a capacidade de passar informações sem depender de pessoas no meio do caminho. Então, a informação, ela passa a existir, se bem que a arte também funciona assim, né? Mas, enfim, você consegue fazer a informação atravessar o tempo sem depender de ninguém. Então, isso gera um acúmulo. Faz sentido? Não sei. Tá tendo várias respostas que estão indo junto com a do Léo, né? Que é um sistema de comunicação, vocês estão colocando. Mas vocês acham que isso dá conta, né? Qual que é a diferença entre a escrita e outros sistemas de comunicação? Então, uma forma transcrita ou com símbolos, desenhos, uma forma de tornar material uma informação, uma forma de expressar as ideias. Então, como que a escrita materializa a informação? Como que a escrita expressa as ideias? Através do quê? É, por exemplo, através de gestos, que nem uma mímica? Através das palavras. Certo, então, eu estou interpretando o que vocês estão colocando, vocês estão com duas propostas. Uma delas é um sistema de comunicação e o outro é um sistema de representação das palavras. Então, se o Ranon for para o próximo slide, a gente tira a cartola e conta para vocês que a gente já sabia que vocês iam responder isso, que a gente já fez essa dinâmica antes, e sempre dá para chegar nessas duas propostas, que são um pouco complementares, mas são diferentes. Então, se vocês perceberem, a alternativa A, que é um sistema de representação da fala, é bem mais específico. E a B, que é um sistema de comunicação, que é de onde vocês saíram, é bem mais aberto, cabe muito mais coisa dentro. E dependendo de qual dos dois a gente escolhe, a gente coloca alguns sistemas dentro e outros fora. E aí, se você puder ir para o próximo slide também, Ranon, para já ir adiantando, em geral, na história, a gente apresenta para vocês uma cronologia, uma historinha da escrita, né? Então, alguém aqui, eu sei que tem uma galera da linguagens, mas às vezes tem alguma outra pessoa que manja. Vocês sabem de onde que vem a nossa escrita, a escrita alfabética? Alguém consegue contar mais ou menos a historinha dela? Tá bom, vou parar de esperar e vou contar para vocês, então. A nossa escrita, ela vem, há muito, muito tempo atrás, da escrita dos povos da Mesopotâmia, que é uma das nossas primeiras aulas de história, né? Vocês lembram que a gente começa estudando Egito, Oriente Próximo, e, entre outros motivos, é porque é de lá que vem a nossa tradição de escrita. Então, a escrita parte lá do Oriente Médio, atravessa, chega nos gregos, os gregos desenvolvem o alfabeto grego, vai para os romanos e surge o alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente usa. E, quando a gente pensa em escrita, em geral, a gente está pensando na nossa forma de escrita, no alfabeto. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, em 1500, quando os europeus estavam viajando pelo mundo, entrando em contato com a Ásia, com as Américas, com a África, quais continentes vocês chutam que estavam na pré-história, ou seja, que não tinham escrita ainda? Então, a Europa, vocês sabem que já tinha escrita. E a Ásia, e a África, e a América, e a Oceania, quais continentes já tinham alguma forma de escritura?
Vixe, alguém ligou o microfone. Não sei se é só para fazer suspense para responder. Alguém Ó, Mariana mandou falou uma que ela acha que pergunta. todos tinham. E aí, galera? É para chutar mesmo. É que nem o Caio falou, não tem que ter constrangimento nenhum. O que vocês acham que os navegadores portugueses ou espanhóis encontraram quando eles chegaram na América, na África, na Ásia? Tinha escrita ou não tinha escrita? A Ásia tinha escrita, na América não. Acho que na América não. E na África, o que vocês acham? A Rebeca acha que na América tinha escrita. Acho que na África sim. Rola alguma dificuldade, né? Que em geral é difícil da gente imaginar. Acho que na região dos Incas talvez, mas era um tipo diferente da dos europeus. Estamos observando, talvez sim. Não é uma coisa muito familiar pra gente. Na Oceania não. Talvez em forma de símbolos. Egito tá aí, né? Então, tem o Egito. Pois é, o Egito tá na África. Então, por que em geral a gente tem tanta dificuldade de imaginar isso? Porque a gente não tem contato com nenhuma outra forma de escrita. Eu trouxe aqui no slide para vocês que a gente tem pelo menos 4 locais do mundo em que formas de escrita apareceram de maneira independente, sem conexão uma com a outra. Então, na Mesopotâmia, que é da onde vem a nossa escrita, no Egito, que surgem mais de uma forma de escritura no Egito, inclusive, na China e nas Américas, lá na Península do Yucatán e no México também. E desses lugares vão para outros, desses são só os lugares em que surgiram essas formas de escrita. Em todos os continentes, a gente tinha sim formas de escritura, ou seja, não tinha ninguém congelado na pré-história, quando os europeus começaram a explorar o mundo, mas a gente em geral não estuda isso. E às vezes, por exemplo, quando a gente tem uma imagem dos índios na América, a gente pensa neles congelados na pré-história, e às vezes a mesma imagem que a gente tem da África, né? Vocês conseguem imaginar que forma de escritura tinha na África? Tinha os egípcios, a gente tinha escritura em árabe também, tinha uma parte grande da África em que o Islã já estava lá, as pessoas escreviam, liam. Na América a gente também tinha outras. Ou seja, até uma coisa básica como ter escrita, né, ter história, nessa classificação mais tradicional de todas, todos os continentes atendem. E ainda assim a gente não estuda a história deles, apesar de existir escrita lá. Então a gente trouxe alguns exemplos dessas escritas mais antigas, se vocês quiserem ter uma noção do que eram elas. Então isso daí é um tablete, isso é um exemplo de escrita cuneiforme da Mesopotâmia, é daí que vem o alfabeto latino, depois de várias transformações. Isso daí é da onde vem a escrita chinesa, né, dos caracteres chineses. Então isso daí foi escrito num osso, era usado principalmente para adivinhação, e aí desses caracterezinhos vêm os atuais. A gente esqueceu de trazer um exemplo da hieroglífica egípcia, mas vocês já devem ter visto os desenhinhos das pessoas, dos olhos e tudo mais. Isso daqui é uma escrita americana, das populações indígenas da América, que é completamente diferente de todas as que a gente imagina, e que acho que a maior parte de vocês, pelo menos quem não teve aula comigo, provavelmente nem está ligado que isso daí existe. Inclusive porque algumas pessoas questionam que algumas formas de escrita sejam escritas ou não. Tem alguém falou, acho que era diferente da dos europeus. Então, casando com a pergunta do Caio, né? Quem que está dizendo o que é escrita ou não? Por que algumas escritas são escritas e por que outras escritas não são escritas? Por que a escrita tem que representar a fala ou não? Só uma pergunta que vai ficar voltando ao longo do nosso curso. Então, estabelecemos que em todos os cantos do mundo imagináveis, a gente tinha escrita. Ok. Como que essa escrita surgiu? Aqui eu trouxe uma historinha, caso vocês queiram saber. Muitas vezes a escrita surge de sistemas de contagem, né? Então, sistemas que representavam os numerais.
Nem sempre, mas muitas vezes sim. E, com o passar do tempo, é dos números que as palavras começam a ser representadas, ou sons, ou objetos, ou etc. E que, dependendo do quanto uma forma de escrita segue essa história ou não, ela é considerada uma escrita mais verdadeira ou não. Então, estabelecemos que elas existem. Ok, legal. Mas e se não tem escrita? Não tem história? Então vamos deixar de lado agora todos esses lugares que a gente contou para vocês que existia escrita sim. E naqueles em que não existia escrita? O que vocês pensam a respeito disso? Faltava alguma coisa? Não ter escrita significa que uma sociedade ou um grupo está faltando alguma coisa? Que eles não são capazes de fazer alguma coisa? Ou que eles estão atrasados em relação àqueles que têm escrita? Tem umas respostas ali. Putz, eu nunca tinha. Tá. Não existia nenhum tipo real oficial. Aí era outro tipo de registro oral. Tem lugares que não desenvolveram a escrita, né? E aí fica essa questão que o Gustavo está lançando para vocês aí, né? Tipo, e aí, essa galera que não tem lugares que não tem escrita mesmo, não tem escrita. Lembrando que tem algumas línguas que só tem escrita por trabalhos de missionários católicos que transcrevem a escrita, adaptam para o alfabeto latim, né? Para conseguir converter, na verdade, esses povos. Então, tem uma porrada de línguas orais, né? Que não tem escrita, que foi criada uma escrita para conversão. Tá? Não falta nada, pois tinha outra maneira de estrutura. É a história oral. Era através da fala, gestos. Não acho que estão atrasados. Cada um tem um momento, um modelo de desenvolvimento. Achei meio confuso. Acho que sou burra. Não, calma, Aline. A ideia é essa mesmo do curso. A gente vê umas coisas muito básicas. Quer falar alguma coisa, Caio? Eu ia colocar essa coisa da Aline, que acho que ficou um pouco confuso. Até pensando nessa última pergunta, né? Dessa questão. Quando a gente pensa em sociedades escritas, isso a gente tem que retornar nessa questão do... Sim, Glória, ser atrasado é a visão europeia, já te respondendo. Mas quando a gente está fazendo essa pergunta, a gente volta numa coisa que é assim, quando a gente está na história geral, né, o que a gente fala que a civilização está surgindo em cima do quê? Em cima de uma... Não é sedimentação o nome, é quando a pessoa para de ser nômade. Mas, enfim... Esqueci o nome disso. Isso, exatamente. Quando eles começam a sedentarização, quando eles começam a se reunir ali no mesmo lugar, eles têm o quê? A produção de alimentos, e daí essa produção de alimentos vai tendo o acúmulo de propriedades, enfim, já entrando, né, na história do marxismo, mas enfim, isso vai precisar fazer alguma... Para essa sociedade ela se organizar, não basta que as pessoas plantem ou que as pessoas cultivem animais, ótimo. Que as pessoas cuidem de animais ou cultivem plantas ao revés, né? Elas precisam ter uma administração daquilo, então elas precisam ver quando que é o melhor tempo de plantar, ver quando que é o melhor, como que os animais se reproduzem, onde elas vão encontrar comida. E essas coisas, e muitas vezes, essas coisas elas são colocadas pela Europa a partir desses sistemas que são numéricos, né? Então, assim, quantas pessoas têm para quantas pessoas vão comer. Esse início de trocas, né? De trocas entre as pessoas, elas surgem a partir dessa contagem de números. Então, essa nossa pergunta, ela é uma pergunta tipo assim, quando a gente pensa o desenvolvimento da civilização, do que a gente vai chamar de civilização mais para frente, né, que ele é baseado em números, em registros, nessa transmissão de um conhecimento escrito, registrado fisicamente, essas outras sociedades que não tinham uma escrita, que é o que permite essas três categorias na visão europeia, essas outras sociedades, elas funcionam ou não? Elas, né? Acho que essa é a pergunta. Se elas não desenvolvem a escrita, elas não têm capacidade, ou melhor, acho que seria bem isso, elas não têm capacidade de se desenvolver. Então, acho que nessa chave que a gente está fazendo essas três perguntas, assim. Talvez a pergunta mais precisa ainda, Caio, fosse essa galera que não desenvolveu a escrita, que alguns de vocês estão falando, oralidade, né?
A gente pode pensar, inclusive, tradições de pensamento, tradição para substituir um nome mais chato, um palavrão chamado epistemologia. Epistemologia é sobre como se produz o conhecimento, né? Aí, a ideia é a seguinte, essa galera das sociedades orais, eles estão parados na pré-história? Porque isso é um problema metodológico para a gente da história. Tipo, se eu pegar, por exemplo, os povos indígenas, né, alguns que, inclusive, residem em São Paulo. Se a gente for ver, São Paulo é das cidades com mais povos indígenas dentro da cidade de São Paulo, né? Esses povos que não desenvolveram a escrita, hoje em dia, 2020, né, indígenas, eles estão na pré-história ou eles estão na história? Essa é uma pergunta, não é simples, ela é cabulosa, mas é exatamente essa sinuca de bico que o estudo dessas sociedades coloca para nós, para historiadores, para antropólogos, né, para sociólogos, enfim. A questão é essa: se essa galera tem alguma coisa, como essa coisa é passada? Como esse conhecimento é passado de uma geração para outra, né? Como o desenvolvimento social, a complexidade social, as estruturas e instituições sociais funcionam sem uma escrita, né? E aí, para dar um exemplo prático para vocês, a gente tem aqui no Benin, eles têm, por exemplo, eles pegam chifres de elefante e eles vão escrevendo, não escrevendo, né? Eles fazem vários desenhos ao longo do chifre do elefante e esses desenhos vão contando histórias. A gente tem uma série de exemplos, a gente vai colocar mais para frente nas outras aulas, mas esse aqui é um dos grandes exemplos disso, né? Esse altar, que é o altar dos ancestrais, conta uma série de histórias. Então, isso é interessante porque várias das sociedades, inclusive a forma religiosa dessas sociedades, se é que dá para a gente dividir forma religiosa de forma política, ou até mesmo várias outras formas, elas passam muitas vezes nessa forma, desse sentido, né? Existem certas histórias que estão representadas em alguns lugares, isso não é visto como escrita, e você vai ter uma série de várias formas de transmitir isso oralmente. Eu vou colocar aqui a entrevista de um rapaz chamado Ampateba, né, Amadou Ampateba, numa entrevista que ele deu para a entrevista Le Monde. Eu vou ler em voz alta rapidinho, tá, para a gente ir meio rápido. É o seguinte: ele está narrando como é que era nessa região. Ele é do Mali, né? Ele tem um livro que chama Amukulel, o Menino Folá, e ele conta um pouco sobre a infância dele. E ele vem de um povo de tradição oral. Ele aprende o Islã, ele é alfabetizado em árabe e ele estuda numa escola francesa, porque o Mali é de colonização francesa. Então, ele permeia esses três mundos, né? E aqui não é o livro, mas é uma entrevista que ele deu para aquela revista do Le Monde, né, em 1989. As oficinas artesanais, por exemplo, eram verdadeiras escolas tradicionais, onde se ensinava não apenas uma tecnologia, mas todo um conjunto de conhecimentos científicos e culturais ligados ao ofício. O aprendiz de ferreiro, por exemplo, trabalhava silenciosamente ao lado de seu mestre, tinha acesso através dos simbolismos dos instrumentos da forja a uma explicação particular do mundo e do papel do homem no universo, papel fundado na ideia de responsabilidade e da interdependência de todas as coisas. Quem está falando aqui que é o mais importante, né? É uma explicação específica do mundo, em que vai buscar o papel do homem do universo, ou seja, não é essa ideia de que o universo existe independente do homem, né? Fundado nessa ideia de responsabilidade e de interdependência, ou seja, as coisas dependem umas das outras para funcionar, né? Ele recebia, além disso, um conjunto de conhecimentos concretos sobre geologia, mineralogia, botânica e toda uma educação de comportamento. Veja bem, no mundo ocidental, se a gente for pensar na educação, nas tradições escritas, você aprende um conjunto de técnicas sem essa parte da responsabilidade, sem essa parte da interdependência das coisas. Se você vai ser um engenheiro elétrico, se você vai ser um eletricista, você aprende como fazer a parte elétrica, fiação, e não
como a fiação explica o mundo e como você vê o mundo e a sociedade através da fiação. É mais ou menos nesse sentido, né? Aos ferreiros, por exemplo, era proibido isso. Aqui ele vai falar um pouco sobre a colonização e como ela atua, né, ativamente nisso, né? Aos ferreiros, por exemplo, era proibido fabricar certos objetos, especialmente fuzis e facões, a fim de nos incitar a comprar artigos manufaturados provenientes da metrópole, né, da metrópole europeia. Aqui a gente já está pensando como que a colonização constrói esses estereótipos e destrói epistemologicamente uma forma de conhecimento, né? Hierarquiza esses conhecimentos. Aliás, na época, éramos literalmente inundados por grossos catálogos da manufatura de armas e das bicicletas de Saint-Étienne, né, cujas imagens nos fascinavam, nos faziam sonhar. Ou seja, vocês não podem produzir, vocês têm que sonhar em ter aquilo que a metrópole produz, né? Qualquer semelhança com o modelo colonial no Brasil não é mera coincidência. Citarei o exemplo de um ferreiro Dogon, que havia fabricado sozinho fuzis em tudo semelhantes aos europeus, e que não apenas foi condenado a 5 anos de prisão, como também atingido por uma proibição vitalícia de exercer o seu ofício. Veja bem, um ferreiro que pensa o mundo a partir dessa forma, a proibição de fazer o seu ofício, o seu trabalho, entra, né, imagina o peso que isso tem. Aqui também a gente pode pensar o paradigma da pirataria no mundo contemporâneo. O quanto que as metrópoles impõem restrições de exercer ofício, de se desenvolver industrialmente, e o quanto que a pirataria, por exemplo, no caso da China hoje, mas em vários casos ao longo da história, inclusive da própria Inglaterra, né, como é que a pirataria é essa possibilidade de alavancamento econômico, né? Bom, aí tem o rapaz, aqui o Ampateba, e o Caio ia trazer umas reflexões também sobre essa... Você pode falar, Caio, sobre essa... Esqueci o nome. Posso. Sonas, ou essa forma de linguagem... Vou falar rapidinho, né, que já está dando horário, mas essa linguagem, elas são sonas ou choke. E é uma linguagem, ela é feita na areia, né? E é muito interessante dela... Depois vocês pegam a apresentação, né, que a gente fez, vocês podem ver no YouTube o link, que esses desenhos, eles não são desenhos feitos numa forma de escrita rígida, como a gente conhece, né? Então você não desenha uma palavra, mas você desenha o que você conta. Então esses desenhos, eles vão se modificando conforme você conta. Então a pessoa vai falando e ela vai fazendo o desenho como o Ramon vai seguindo ali, ela vai seguindo sem passar 2 vezes pela mesma linha. E cada vez que ela faz um encontro, essa história vai tendo uma mudança. Então, isso é só para a gente entender as multiplicidades da linguagem, né? Isso não é porque essa população não tinha uma linguagem escrita de registro... Quer dizer, eles tinham uma escrita que era efêmera, né? É uma escrita que ela se deteriora aqui. Travou bastante, posso voltar um pouco. Mas então, essa questão do sono é que é uma linguagem efêmera, que ela é desenhada na areia enquanto as pessoas contam uma história, né? Então ela não é rígida e ela vai se transformando conforme a pessoa vai produzindo. Pode ser relacionado com a questão da Maori. A questão da tatuagem Maori é que ela é uma tatuagem, né? Ela dura para sempre, aquela história ela vai ficar registrada ali. A questão dos sonas ou dos chokes é que é uma linguagem que ela vai ficar só na memória, e ela vai depender da reprodução na areia e na fala simultaneamente por outra pessoa. Então é mais a questão de que ela não funciona sozinha só na areia e não funciona sozinha só falando. Então ela depende de 2 formas, de 2 sistemas de linguagem que a gente já colocou, operando simultaneamente para ela fazer sentido. Então acho que isso é um exemplo até para a gente ver as complexidades, as combinações desses sistemas de comunicação. Mas é isso, é um exemplo. Sim. Eu deixei para vocês, não vamos ouvir aqui, vamos só olhar rapidamente. Essa aqui é uma música de capoeira, tá? Do Mestre Pastinha, não vai dar tempo para a gente reproduzir a música. Vocês podem ouvir, tem o link aqui embaixo, tá? Por volta dos 25 minutos. Podem ouvir o CD inteiro, inclusive, se vocês quiserem, porque no meio das músicas ele vai contando histórias, e é exatamente essa a ideia da história oral. Você vai fazendo coisas e contando histórias ao passo que as pessoas vão absorvendo, vão entendendo elas.
Mas olha só que interessante. Do que essa letra dessa música está falando aqui pra gente? Do que essa música está falando? Do rei Salomão? Caiu no vestibular, né? Sem ser no ano passado, no outro, a questão do rei Salomão. Quase. Você viu aqui, né, que está falando Salomão mandou chamar. Mas essa música, na verdade, está falando especificamente de um evento histórico, inclusive muito importante. Da Segunda Guerra. A aula de história eu vou chutar a Segunda Guerra. É sempre um bom chute, Segunda Guerra, quase. Mas foi um pouco antes, na verdade. Guerra de Canudos, quase também. Tá chegando perto, na verdade. Eu vou indicar para vocês onde está a dica dessa resposta. Né? Ele está falando aqui da Batalha Liberal. Estava em casa sem pensar, imaginar, quando eu vi bater na porta, Salomão mandou chamar para ajudar a vencer a Batalha Liberal. Certo? Essa parte aqui está falando dessa batalha. Que batalha é essa? E aí eu vou cruzar com o que vocês tiveram essa semana. É um assunto que vocês deveriam estar estudando de história semana passada e essa semana. Sabe nada? Não exatamente. Batalha Liberal, eu nunca viajei, nem pretendo viajar. Pernambuco, Ceará, era meu mano, era eu. Blá, blá. Bom, essa batalha, na verdade, é a batalha contra os liberais. A gente falou dos partidos políticos do século XIX, que são liberais e conservadores. Inclusive, vocês viram no mega vídeo do Gustavo, o nosso grande editor de vídeos, vocês conheceram aqui ao vivo, o senhor Gustavo, a diferença dos partidos. Né? Na verdade, não eram partidos políticos como se tem hoje, mas sim de opiniões políticas, em que a sociedade brasileira estava dividida. Né? Coitado da plantinha do Gustavo. Aqui, então ele está falando do quê? Tá? A Batalha Liberal é a batalha do Brasil, é a guerra, na verdade, do Brasil contra o Paraguai, que nós no Brasil chamamos de Guerra do Paraguai, que no Paraguai se chama Guerra da Tríplice Aliança. Na verdade, né, o Brasil dá o nome de Guerra do Paraguai já para indicar quem é o responsável, quem é o culpado dentro da narrativa do Estado Nacional Brasileiro. Se vocês forem lembrar, se vocês pensarem, é nesse momento, é na Guerra do Paraguai, que o Exército Brasileiro é criado. Não existia Exército Brasileiro antes, porque na colônia o Exército é Portugal, porque não existe Brasil durante a colônia. Passa a existir a ideia de Brasil a partir do Império. E até essa ideia ser fomentada e abraçada pela sociedade brasileira, vai ser só durante a República. Então, o Exército, ele se cria aqui. Né? Salomão, como vocês indicaram, Salomão, o destacamento de Salomão era o destacamento do Exército onde iam os negros, né? Onde os escravizados, né? Os senhores ofereciam aos seus escravizados uma possibilidade de alforria, de liberdade, em troca de lutar na guerra. Então, vários escravizados iam lutar na guerra, em troca de que, quando eles voltassem, eles tivessem a sua alforria, ou seja, a sua liberdade. Né? Salomão, exatamente por causa do rei Salomão, exatamente por causa disso. A gente vai tratar, imagino que a gente vai tratar no terceiro bloco de aulas, a questão do cristianismo na África, mas existem cristianismos na África, que não é o católico apostólico romano. E Salomão entra dentro disso, que foi exatamente a pergunta da FUVEST há 2 anos passados, há 2 anos atrás. E aí ele traz no fim da música, né? Era meu mano, era eu. Ou seja, eu estava ao lado dos meus aliados, né? Das outras pessoas negras que também estavam lutando nessa guerra, não contra o Paraguai, mas pela liberdade, né? Pela sua alforria, quando voltassem. Nós pegamos uma luta, nem ele venceu, nem eu.
né? Eu não sei como Deus consente numa cova de os defuntos. O que ele está querendo dizer aqui? E aí eu falo isso aqui para a gente terminar na aula, rapidinho, né? O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, mas por que nem ele e nem eu vencemos nessa letra dessa música? Vou dar a resposta, não vou esperar vocês responderem, se querem responder no chat só para ser rápido. Exatamente, o Paranauê vem exatamente da Guerra do Paraguai. Tem umas outras histórias que a gente pode pensar, inclusive, sobre essa música. Mas, é o seguinte, por que eles não venceram? Porque eles não foram libertos, a Giovana acertou ali. Exatamente, a abolição não veio, acabou a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura não aconteceu. E aí, se a gente for ver na narrativa oficial do Estado brasileiro, quem que abole a escravidão? É a princesa Isabel, é a monarquia, né? A aristocracia, é a nobreza de sangue azul, né? Que benevolentemente deu a abolição para os negros, né? Mas a questão é a seguinte, era insustentável, porque você tinha uma porrada de negros armados dentro do país, que sabiam fazer guerra, que tinham acesso a armas e a tática militar, falando, eu não quero mais a escravidão. Eu fui para a guerra, eu voltei, os que voltaram, né? Porque eles eram usados como linha de frente, né? Para morrer na batalha. E eu não quero mais a escravidão. E se o imperador mantiver a escravidão, eu vou derrubar a escravidão. Então, olha só que interessante. Nessa música de uma roda de capoeira, né, que não está nos manuais oficiais da história do Exército Brasileiro ou do Estado Brasileiro, a gente tem uma análise crítica, uma historiografia, uma produção histórica, não sei se dá para chamar de historiográfica, porque não é uma escrita, uma análise crítica da narrativa oficial do Estado brasileiro, de como se consolida o Exército Brasileiro. Isso aqui não é música de capoeira. Então, é interessante a gente ver, quando a gente pensa sobre oralidade, questionar quanto que os espaços formais de história e detentores do saber formal, quais são as limitações deles. E em quais lugares, na verdade, que essas tradições orais têm para passar o seu conhecimento, para passar as suas histórias, a sua história mesmo, a história pensando história com H maiúsculo, as suas narrativas, as suas formas de trabalho, né? E quanto a gente tem, na verdade, o olho condicionado a ver que certos espaços têm história e certos espaços não têm história. É fácil olhar para um castelo antigo na Europa e falar, aquilo ali é história. Agora, o quanto que eu consigo olhar para uma roda de capoeira e falar, aquilo ali tem história, né? Ou uma música, uma canção popular e pensar como aquilo ali tem história. É mais ou menos por aí, gente. A gente deixou mais um vídeo, a gente não vai passar para vocês aqui, mas assistam, é da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Enfim, vale muito a pena esse vídeo. Ela traz um conceito de história única. Aconselho fortemente que vocês assistam como complemento dessa aula. Peguem os slides, né? E é mais ou menos por aí, gente. Tem alguma questão? Teve uma ali sobre o movimento tenentista. Vixe! Sobre o movimento tenentista, a gente vai deixar... Se vira nos 30 aí. O movimento tenentista, eu vou deixar para vocês em sala de aula, mas rapidamente o que eu vou trazer aqui é o seguinte. A gente precisa pensar a narrativa que o Exército Brasileiro usa, inclusive ele usa para pensar a República. Isso é um assunto que vocês nem tiveram ainda nas aulas formais, nos vídeos, né? Mas o Gustavo quer falar alguma coisa? Não, já que você vai responder, eu ia falar que se os geógrafos não estão respondendo, os historiadores também podem se eximir, cara. É que isso mexe com alguns assuntos de aula mesmo, dos vídeos que a gente vai ter, então vai ter mais tempo para vocês pensarem durante o vídeo e exercício para responder, tá? Inclusive, esse primeiro período da República é bem cabeludo na história. Mas é o seguinte, é isso, a ideia é a gente pensar aqui, tanto para o vestibular quanto para os outros professores, materiais que a gente pode usar em sala de aula, né, que extrapolem um pouco essa forma eurocentrada de pensamento e como a gente consegue, inclusive, contemplar, como eu falei no começo da aula, a Lei 10.639.
O que foi confuso, Aline? Fala pra gente, pode falar. Tudo. A gente pensa um pouco o etnocentrismo, ou seja, a etno é etnia, né? É uma unidade cultural. Então, como a gente pensa a nossa cultura, a nossa etnia como o centro do mundo. E quando a gente pensa, na verdade, como a gente foi colonizado e como existiu uma coisa chamada colonização, a gente pensa, então, o eurocentrismo, que é, na verdade, vários povos no mundo que não são europeus passam a ver o mundo da forma europeia de pensamento. Isso já começa a entrar nos tópicos da próxima aula. Não vou continuar com esse assunto, mas o eurocentrismo, o etnocentrismo, na verdade, é como um óculos que a gente coloca, né, uma forma de ver o mundo através desse olhar, desse óculos, que nos condiciona a ver certas coisas e pensar certos paradigmas, né? Mas a gente vai explorar isso mais na aula que vem. Vou deixar aqui vocês com a vontadezinha de assistir na próxima aula. Sim, teremos uma aula inteira sobre descolonização e de onde vem esse debate e como ele nos afeta hoje. E acho que esse debate, inclusive, vai estar muito perto do Dia da Consciência Negra, o que vai ser muito massa. Inclusive, Aline, acho que uma das coisas também que acabam deixando um pouco confuso é exatamente que não é uma discussão localizada, né? No sentido de, tipo, a gente vê ela, assim, com esse objeto isolado, estuda ela e passa para a próxima. Aí você vai ver, com a continuação das aulas, a gente vai tentar trazer outros temas que vão alimentando essa primeira discussão e vão ter coisas que a gente está falando hoje que vão fazer sentido lá no final, assim. Essa aula é bem para formação mesmo, assim, de vida mesmo, assim, lógico que tem as coisas que caem no vestibular e tudo mais, mas eu acho que esse ponto do colonizar o pensamento vai fazer muito sentido ao longo do curso. Então, esperamos aí que continue, que role tudo certo. Se os alunos pedirem nas reuniões, a gente vai continuar aqui. Gente, eu vou sair porque era 10 minutos passou o nosso teto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode lançar as dúvidas no grupo de dúvidas, pode lançar no grupo de alunos. Tem meu WhatsApp lá também, tem o do Gustavo. Se tiverem alguma coisa com o Caio também, podem mandar para mim que eu mando para ele. É isso, gente. Abraço, até mais. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais.